porque é tão difícil a gente lidar com o término, por que ela dói tanto? Primeiro de tudo, vamos entender o nosso cérebro. O nosso cérebro é tipo um Google Maps. Ele cria caminhos para a gente poder seguir para algum lugar. Ele cria o que a gente chama de atalhos mentais para ele poder gastar menos energia. E nesses atalhos, ele cria a partir do reconhecimento que a gente tem das coisas, das pessoas. Então, se você vive com uma pessoa, se você namora e você, por exemplo, se encontra com ela na sexta-feira à noite, o seu cérebro já entende que naquele sexta-feira à noite você vai se encontrar com ela. Quando você termina, o nosso cérebro ele tem essa dificuldade em fazer essa associação. E é por isso que o sofrimento ele é muito intenso. E há outro ponto importante aí, que o nosso cérebro, quando a gente termina um relacionamento, ele cria, ele ativa, quer dizer, conexões neurais muito parecidas com a dor física. Então a gente realmente sente esse machucar, a gente precisa sentir esse luto do término, que muitas vezes a gente não permite fazer. A gente acha que precisa se superar, ou a gente recebe palavras de você encontrou outra pessoa, e aí você tenta seguir a vida sem nem ter passado, sem nem ter absorvido aquela dor que você teve do que passou. E aí entra uma terceira questão, que é a questão da identidade relacional. Quando você vive com uma pessoa, quando você começa a namorar ou você se relaciona há muito tempo, você perde um pouco da sua identidade pessoal e cria essa identidade junto com o outro. Então você não existe mais no eu, você existe muito no nós. Então o que acontece? Existem certos rituais que você acaba fazendo sozinha, ou em conjunto, por exemplo, indo para uma festa, saindo com os amigos em comum, e você acaba construindo essa identidade. Quando você termina, essa identidade também se perde. E aí você precisa reconstruir a sua identidade. E é aí que entra a questão da superação, como superar um término. Primeiro de tudo, você precisa validar sua dor, entender que você vai sofrer sim, e quanto mais tempo você passou com essa pessoa, quanto mais intenso foi, maior será o sofrimento. Dependendo de como terminou, de como você se sentiu, quais os pensamentos vieram junto, essa dor, ela vai precisar ser sentida. Segunda coisa, é se afastar das pessoas. Essa história de, não, é porque eu virei amigo do ex, isso não funciona para a maioria das pessoas, não existe isso de sua amiga do ex porque tem uma maturidade. A gente precisa se afastar durante esse período de término com a pessoa para que o nosso cérebro comece a se reconhecer longe dela. Então é importante esse afastamento, essa parar de checar as redes sociais que muitas vezes a gente faz. E aí entra o último ponto, que é você tentar criar rotinas realmente, você reescrever a sua identidade, voltar a fazer coisas que você fazia sozinha, voltar a fazer uma coisa que você gostava. E aí entenda uma coisa, sofrer por um término é normal, é comum, todos nós vamos sofrer, nós precisamos sentir essa dor, porque um término é um tipo de luto, então a outra pessoa deixou de existir na nossa vida e agora eu preciso aprender a existir sozinha. Então é importante isso, mas se isso se prolonga por tempo demais, talvez procurar uma ajuda para que você consiga superar isso seja também algo ideal.